E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Aqui quem vos fala é Natan. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu quero conversar um pouco aqui com vocês e mostrar os resultados de uma estratégia de cruzamento de médias móveis, que é uma estratégia bastante difundida que a gente vê no mercado, e o ponto aqui é entender se ela funciona ou não, tá? Para avaliar essa estratégia, eu fiz com base no mini índice, que é um ativo bastante utilizado pela pessoa física. Além disso, eu vou fazer tanto no gráfico diário, ou seja, cada candle meu é um dia, e também no meu gráfico intradiário, em que cada candle meu é 5 minutos, para a gente testar se de fato funciona no intraday ou no meu gráfico diário e etc. Dito isso, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. A primeira parte vai ser especificamente olhando o resultado e a segunda parte vai ser olhando o código, o qual eu disponibilizarei para vocês. Então, para fazer esse cálculo, eu trabalhei com as seguintes médias móveis, que é a média móvel de 5, a de 10, a de 20, a de 52 e a de 200. E aí eu cruzei elas. Então, eu cruzei a média móvel de 5 com a de 20, a de 10 com a de 20, a de 20 com 52, a de 52 com 200 e a de 20 com 200, que é o mais comum que a gente vê no mercado. E com base nisso eu fiz uma regra. Eu disse então que caso a minha média móvel de curto prazo cruze para cima da minha média móvel de longo prazo, é compra, ou seja, uma tendência de alta. Se a minha média móvel de curto prazo cruzar para baixo da minha média móvel de longo prazo, é uma tendência de baixa, então é venda. Tá? Essa foi a lógica que eu usei aqui. Para a gente começar a avaliar o backtest, vamos começar a avaliar de trás para frente. Vamos olhar o cruzamento da média móvel de 20 e 200, que é a mais comum no mercado. A gente vai ver que aqui vão aparecer 4 linhas, tá? A linha roxa é meu buy and hold, ou seja, se eu tivesse comprado aqui em 2005 e segurado até 2025, eu teria mais ou menos 300% de lucro. A minha linha verde é o meu modelo, né? É essa lógica do cruzamento de médias móveis na compra, ou seja, quando cruzou para cima eu comprei. E o vermelho é quando cruzou para baixo, eu vendi. E o azul é o acumulado entre o vermelho e o verde. Tá? Então a gente pode ver que seguindo essa estratégia aqui de médias móveis, você tem um retorno ridículo, negativo aqui na minha posição vendida, você teria 30% em 20 anos aqui, 60% na sua posição comprada, o que é ruim, tá? Para não dizer outra coisa. E você perde de longe pro buy and hold. Se você operasse nas duas pontas, você estaria negativado aqui em mais de 100%. Então, de fato, e esse aqui, desculpa, não esqueci de comentar, aqui a gente está olhando o candle diário, tá? Se a gente for para as outras médias móveis, vamos olhar a de 52 cruzando a de 200. A gente vê que tem uma melhora insignificante aqui de fato em relação a de 20 para a de 200, tá? Você tem uma variação menor, e o que a gente percebe aqui, que avaliando essa estratégia eu percebi, é que quanto menor a média móvel, mais ela parece promissora. Na parte vendedora, em todos os cruzamentos você perde, só que aqui na parte compradora você começa a ter um lucro. Beleza, você ainda está perdendo para o buy and hold, certo? Correto. Mas não é de todo ruim. Tá? Na parte compradora a gente consegue observar aqui que apesar de estar perdendo para esse roxo que é o buy and hold, você tem uma linha muito mais suavizada. Óbvio que com modelos matemáticos mais complexos, né, mais bem estruturados, você consegue um retorno muito maior que isso aqui. Mas, pela devida simplicidade, ainda vale mais a pena o buy and hold, mas de todo modo não é tão ruim, porque você vê que essa estratégia te protegeria ali da crise do Covid, por exemplo, tá? Que foi aqui em 2020, ó. Tá vendo? Da mesma forma, se a gente for aqui então para as médias móveis mais curtas, como a de 10 e a de 20, por exemplo, você vê que de fato mantém basicamente o mesmo retorno, na venda continua perdendo, e aqui é a menor de todas, que é a de 5 cruzando então a de 20 períodos.
você tem uma perda menor e você tem uma compra aqui um pouco mais suavizada, apesar de estar bem feio aqui. A gente, como o próprio modelo da Alpha você vê que é um negócio muito mais bem estruturado, tá? Mas isso aqui a gente vai ver com o tempo. Então, de fato, assim, se alguém vende cruzamento de média móveis para vocês com uma estratégia, vai te deixar multimilionário, cara, você perde pro buy and hold. Essa é a verdade, tá? Você perde pro buy and hold. Então, é isso. Agora, você pode falar assim, Nathan, mas e o intraday? Beleza, vamos olhar aqui o intraday então. Aqui a gente está olhando o intraday, como eu disse, 5 minutos. Vamos começar de trás para frente, a de 20 cruzando a 200. Péssimo, né? Você vê aqui, você perde pro buy and hold no intraday, ou seja, você tem um retorno positivo aqui no buy and hold, na estratégia de cruzamento de médias você tem um retorno negativo. Tá, óbvio que aqui o período é menor porque eu só posso puxar até 10 mil candles para trás, então aqui a gente vai ter, como é 5 minutos, eu vou ter maio e junho. Você vê aí um retorno em 10 mil candles, que é bastante coisa negativo, péssimo. E vamos fazer a mesma coisa, vamos diminuindo o tamanho das médias móveis para entender esse cruzamento. Péssimo, ainda está perdendo dinheiro. Quando a gente olha 52,200, vamos para 20,52. Aqui você começa a se igualar com o buy and hold, ó. Dá para ver que tem uma certa confusão, talvez se não fosse operado aqui a parte vendedora e operasse somente a compra, você mais ou menos segue o buy and hold, tá? Então, não faz sentido. Você vê que no intraday, quanto mais menor o seu time frame, mais difícil é de fazer a previsão de mercado, né? Aqui você supera o buy and hold, começa a superar quando você chega aqui então na média móvel de 10, de 20, você começa a querer superar o buy and hold, mas como eu disse, vamos tirar a venda aqui, vamos olhar só o buy and hold e a compra. Você supera o buy and hold, mas por pouca coisa, tá? Então, não é muito bom, na minha opinião, tá? Vamos diminuir para o máximo possível. Aqui você tem algo, você se iguala o buy and hold, mas aqui a sua curva, né, no curto prazo, ela parece ser algo um pouco mais ascendente na compra, tá? Realmente venda, que a gente percebeu aqui, então que essa metodologia para venda, pelo menos no mini índice, é horrível. É horrível, não funciona em nenhum lugar, não funciona no intraday, não funciona com nenhum tipo de cruzamento, não funciona no intradiário, né? Então, o que acontece? Que, de fato, é uma estratégia que na compra funciona justamente pela lógica do ativo que vai sempre subir, já que o índice é um ativo que sempre cresce, em tese. Se de fato ficar operando comprado quando as médias móveis se cruzam, a média móvel de curto prazo se cruza para cima da de longo prazo, de fato, se tem um retorno não maior que o buy and hold, na grande 99% dos casos que a gente viu que não supera o buy and hold, então de fato é uma estratégia ruim, para não dizer outra coisa. Então, agora é a pergunta, como eu posso melhorar ela? Aqui eu vou trazer um pouco de machine learning para vocês, obviamente que eu vou trabalhar isso com calma aqui dentro do canal, mas, né, para vocês terem uma ideia, o que eu fiz aqui, eu peguei então as minhas médias móveis, aqui, eu peguei as minhas médias móveis, a de curto prazo, que é a de 10, de 20, a de 52 e de 200, que seria de longo prazo, só que ao invés de fazer aquela lógica de cruzar elas, eu fiz a razão delas. Por quê? A gente vai ver mais aprofundado com o tempo aqui nesse canal, mas em suma, essa razão você evita o erro de dimensionalidade do modelo, tá? Não se preocupa, a gente vai olhar isso com calma. Então, utilizando aqui como se fosse o cruzamento das médias móveis de 10 e de 20, de 52 e 200, você tem esse foi o retorno que eu consegui. Obviamente, né, se a venda continua ruim, tá? Mas pelo menos chega mais perto de zero. E
E você vê que na compra, aqui, quando a gente olha a compra, deixa eu tirar, vamos botar só a compra aqui pra gente ver. Você vê que você tem algo muito mais ascendente, mais, né, apesar de que a gente consegue um modelo muito melhor que esse, você tem algo mais ascendente, mais estável. Quando a gente olha aqui em comparação buy and hold, o buy and hold ainda se sobressai, mas você tem um gap muito menor, né? Se a gente ver aqui em cima, no melhor modelo que a gente conseguiu, que foi esse aqui, ó, né, na estratégia do diário, olhando o cruzamento de 5 com a de 20, foi o melhor retorno que a gente conseguiu. Aqui você teve um retorno de 128% contra 400 do mini índice no buy and hold. Se a gente vier aqui pro nosso modelo estatístico, o que eu fiz? Eu peguei essas variáveis e joguei num Cat Boost Classifier, que é o modelo estatístico que faz a classificação. Óbvio, depois a gente vai aprofundar mais como funciona esse modelo estatístico. E com isso, a gente conseguiu aqui um retorno de 126% contra 180% no mesmo período aqui, que vai de 2014 a 2025. Aqui vai de 2005... Aqui vai de 2005 a 2025. Tá? Então, de fato, você tem aqui algo muito melhor só, né, pelo simples motivo de colocar isso numa modelagem matemática. Né? É pegar essas variáveis, ao invés de só cruzou eu vou comprar ou descruzou eu vou vender. Você pega isso e joga no modelo matemático e deixa ele decidir quando comprar e quando vender. Entende? Essa que é a lógica. Aí eu pensei, o que eu posso fazer para melhorar esse modelo? Aí o que eu fiz? Eu fiz essas outras duas variáveis aqui, que nada mais é do que o desvio padrão dos retornos, e aqui a razão entre a máxima e a mínima. E vou jogar essas variáveis aqui para dentro do meu modelo, tá? Para a gente ver o resultado que isso aqui vai dar. Opa, não vai dar certo se não rodar esse aqui mesmo. Joguei ele aqui dentro do meu modelo. Você vê que ele conseguiu aqui melhorar a acurácia, quase 53%. Tá? E você vê que você tem, agora sim, você tem um retorno, você consegue até ficar positivo na venda, que antes a gente não conseguiu em nenhum momento ficar positivo na venda. Aqui você começa a conseguir ficar positivo na venda e você se iguala ao buy and hold. Você chega próximo do buy and hold. Só que aqui tem uma diferença muito importante. Veja só. Se a gente for olhar somente a compra e o buy and hold, olha isso aqui. Olha isso aqui, você tem algo muito mais estável. Olha o buy and hold, apesar de chegar no mesmo ponto, olha isso aqui, você tem muito mais volatilidade. Aqui 2020, você perderia mais de 50% do seu capital e operando esse modelo, você teria sim um prejuízo aqui em 2020, mas muito menor. Você tem uma curva muito mais ascendente, muito mais estável, com menos volatilidade, menos ruído. Óbvio, a gente consegue fazer modelos muito melhores que esse aqui. Exemplo disso é o modelo da AlphaRise. Só que aqui, gente, a gente está falando de um modelo que é o Cat Boost. Não é um ensemble model, não tem complexidade. E eu joguei 4 variáveis para dentro desse cara. Tá? O meu modelo, o modelo da AlphaRise, tem 30 variáveis. Tá? Então, é isso, pessoal. Para finalizar aqui, antes da gente ir para a segunda parte, que é a parte de olhar o código, eu queria que vocês ficassem com isso na cabeça, que é tipo assim... Poxa, tem muita gente vendendo lixo como se fosse ouro. Cruzou, compra. Descruzou, vende. E tem gente comprando isso como se fosse ouro de fato, e não é, e gente sem saber o que funciona e o que não funciona no mercado. Então, justamente, é por isso que eu criei isso aqui, é chegar para vocês e mostrar, isso aqui não funciona, isso aqui funciona. E dito isso, eu provei que cruzamento de médias móveis, para mim, visto que a gente olhou aqui, não funciona, obviamente, já era se esperado. Só que usar o cruzamento de média móveis como variável em um modelo estatístico começa a fazer sentido. Entende? Porque aqui você começa, de fato, a ter algo assim, é estável no longo prazo, você tem um retorno bacana,
Entende? Então, é esse o objetivo do canal, é por isso que eu tô aqui, é por isso que eu tô fazendo esses vídeos, é de fato mostrar o que funciona e o que não funciona. Eu peço para vocês, por favor, se tiver alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. Se tiver alguma ideia, alguma estratégia que vocês queiram testar, me mandem aqui nos comentários também, que eu programo ela, trago aqui para saber se funciona ou se não funciona. E aqui a gente vai olhar o código. Tá? Para quem não tem familiaridade, vem com calma, a gente vai olhar essas coisas com calma, com o tempo a gente vai aprendendo junto aqui, sem pressa, sem estresse. É importante que vocês também pesquisem sozinhos, vão atrás, etc. Eu instalo duas bibliotecas aqui, né, que é o TV Data Feed, que vai trazer os dados para nós do TradingView, e eu uso o CatBoost como modelo, tá, que é um modelo de classificação. Importo aqui as minhas bibliotecas, aqui eu defino os meus parâmetros gerais, então eu pego os últimos 10.000 candles, o alvo para esse modelo é 1, e aqui a gente está trabalhando mini índice. Essa é uma função então que eu uso para puxar a minha base de dados. Puxada a minha base de dados, eu crio duas variáveis, que é o retorno, ou seja, que é a mudança percentual entre o fechamento do dia anterior e o fechamento do dia atual. Crio o meu target, que é o meu retorno deslocado, que é o que eu estou tentando prever. Aqui eu dou um print na base para a gente enxergar ela, para ver se está tudo certo. Então, beleza, que a gente tem o nosso índice, tem a abertura, a máxima, a mínima, o fechamento, o retorno e o target. Aqui eu crio as minhas médias móveis, né, com base no fechamento. Então eu pego o fechamento, dou um rolling 5 min, né, ou seja, eu pego a média dos últimos 5 fechamentos, faço sucessivamente até o 200. E aqui eu uso o NPWare, que eu digo assim, onde, né, eu avalio linha a linha, onde a minha média móvel de 5 períodos for maior que a minha média móvel de 20 períodos é 1, ou seja, no momento em que ela cruzou ou está acima, né? E é o momento que eu vou estar comprado e saio da posição quando ela descruza ou quando ela fica zero, que é quando ela fica menor que a minha média móvel de longo prazo, e essa foi a lógica que eu utilizei para o modelo. Dito isso, aqui eu transformo essas variáveis em string justamente para avaliar quando for 0 e quando for 1. Então, quando é 0 significa que eu estou numa tendência de baixa, eu vendo o meu target. Quando for 1 significa que eu estou numa tendência de alta, então eu compro o meu target. E aqui é uma funçãozinha para fazer o retorno acumulado, né? Eu faço um ASType float para justamente transformar em número. Aqui eu dou um consum. Aqui eu pego o retorno do buy and hold. E aqui é uma funçãozinha justamente para plotar esse gráfico. E aqui a gente plota o gráfico dessa estratégia no diário, tá? Vale a pena observar que o que acontece. Nessa base de dados DF, eu estou puxando o intervalo em daily, né? Ou seja, em dias. Então essa estratégia aqui, ela está sendo avaliada no candle diário. Aqui eu puxo outra base de dados, eu chamo ela de DF1, diferente da outra que é só DF. E essa aqui eu puxo em 5 minutes, tá? Então, diferente da de cima, essa daqui é intradiário, crio as mesmas variáveis dentro dela, o retorno, o target, as minhas médias móveis, cruzo elas aqui com a mesma lógica. E aqui é só repetir o código, tá? A única diferença é que eu mudei o data frame. E aqui a gente tem o mesmo gráfico. Logo abaixo eu crio as features do modelo, porque como eu falei, eu não uso dados brutos, por exemplo, eu poderia usar aqui a regra de se 10 for maior que 20, se a minha média móvel de 10 for maior que a minha média móvel de 20, então 1, se não 0, e usar isso como entrada no meu modelo. Sim, eu poderia, só que eu fiz esse teste e ele não teve uma acurácia tão bacana quanto usar a minha variável bruta. Então o que eu fiz?
foi justamente fazer a razão de uma pela outra. Por que eu não fiz a subtração e sim a razão? Justamente para não ter um problema de dimensionalidade no meu modelo. Por quê? Concorda comigo que em 2005, por exemplo, o meu índice estava, sei lá, 1000 pontos e agora em 2025 ele está 100 mil pontos? Significa que se eu tiver 1000 pontos num dia e 2000 no dia 2 e fazer essa diferença, eu vou ter 1000 pontos, que significa uma variação de mais de 100% naquela época, e se eu for fazer essa diferença hoje, não daria 1% da variação do meu índice? Entende? Então, para evitar esse problema de dimensionalidade do valor ao longo do tempo, eu faço a razão, que aí eu transformo tudo em base decimal. Faço a razão, então, da minha média móvel de 52 com a de 200. E aqui são as outras duas variáveis que eu adicionei, que nada mais é do que a razão entre a máxima e a mínima. E aqui é o desvio padrão, ou seja, o STD Rolling 10, né, que é o desvio padrão dos últimos 10 retornos, para saber como que está de fato a volatilidade no mercado. Esse é o primeiro conceito de volatilidade que eu estou inserindo aqui. Tá? Eu crio então uma variável chamada features, que eu passo todos esses valores lá para dentro. Eu dou um drop NA na minha base, defino aqui qual que é o meu x e qual que é o meu y, ou seja, qual que são minhas variáveis independentes e qual é a minha variável dependente, no caso o meu target. Aqui eu divido a minha base entre treinamento e teste, para não roubar. Eu treino ela de 2006 a 2013, depois eu testo ela de 2013 a 2025. E aqui eu separo, então, né, na minha base de treinamento as minhas features, jogo o meu target aqui para dentro no meu Y de treinamento, faço a mesma coisa com o teste. Aqui eu defino o modelo, que é um CatBoost, que é um modelo de classificação baseado em árvore, tá? Depois eu vou entrar mais a fundo como de fato funciona isso. Aqui eu dou um model fit, onde eu treino com meu modelo, usando os dados de treinamento somente. Então eu passo as minhas variáveis independentes aqui e o meu target para ele treinar e ajustar, por isso fit. E aqui eu dou um model.predict, que é quando o meu modelo já está treinado no fit, eu dou um predict para poder fazer a previsão da próxima variável. Tá? Agora que eu vi que esse aqui está... não precisaria disso, mas basicamente está fazendo isso aqui só para a gente comparar a diferença entre o meu Y observado e o meu Y previsto, para entender a acurácia do modelo. Aqui eu ploto uma tabela dinâmica com base nos resultados do meu modelo, se for 0 ou se for 1, e faço a média, a soma e a contagem do meu target, justamente para ver, por exemplo, somente olhando a base de treinamento, porque com base nisso eu consigo saber que, por exemplo, 0 está me dando um somatório negativo, 1 está me dando um somatório positivo, que significa que 0, quando meu modelo diz que é 0, é que é venda, e quando diz que é 1, é que é compra. Eu olho só a base de treinamento para fazer isso, para não ter data leakage. E jogo essa lógica, né? Jogo o meu modelo na minha base de teste, jogo essa lógica na minha base de teste. E aqui a gente tem o resultado do modelo. Certo, pessoal? É isso. Qualquer dúvida, chame no chat, chame no vídeo. E até mais. Até um próximo vídeo.